A qualidade das pessoas que estão nesta sala diz-nos que estamos realmente perante uma região que faz com estas pessoas. Por isso, muito obrigado. O Região de Leiria sabe desde 1935 que esta é uma região que faz. Levamos 90 anos de publicação e, por isso, olhamos ainda com mais convicção para esta certeza e prometemos aqui hoje, nos próximos encontros anuais, seguirão este figurino de apresentação de empresas e setores que levam bem longe o nome de Leiria e da sua região. E nós hoje vamos ter isso aqui, com a fileira industrial da cerâmica utilitária e de mesa e decoração, e também com a apresentação do grupo Luz e Aves. São, portanto, os protagonistas desta noite, que terá, como sempre, um momento de reconhecimento a empresas e empresários e gestores. Acreditamos que vai ser uma noite muito bem passada. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Até já. Boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais, queria aqui felicitar o Semanário Região de Leiria pela iniciativa, mas particularmente por aquilo que ela representa, que é mais do que o reconhecimento, é a valorização, de facto, do tecido empresarial e da força das nossas empresas, da região e o que isso representa. Em segundo lugar, também gostava de felicitar e dar os parabéns a todos os presentes, particularmente aos presentes, mas não só, que representam, de facto, todas as empresas que tornam possível estes momentos, estas iniciativas e que são, indiscutivelmente, a força viva da nossa economia e que muitos de nós não conhecemos as particularidades de cada um, mas eu não tenho dúvida e sei bem que há excelentes e extraordinários exemplos e únicos da nossa indústria. Depois, deixar aqui uma nota que fico também muito agradecido pelo convite que me foi feito. O Francisco Santos pôs a fasquia um bocadinho alta na introdução e agora cabe-me resfriar um bocadinho as expectativas da plateia. É sempre um prazer ser convidado para falar de cerâmica, um setor onde já estou ligado há muitos anos. O desafio é grande, porque falar de cerâmica é falar de muita coisa. E eu pensei um bocadinho, enfim, o que é que poderia ser útil partilhar num evento e numa sessão destas sobre a cerâmica. Não vou falar na cerâmica no todo, naturalmente. Cerâmica extensa, sanitário, pavimento, revestimento, telhas, enfim, tijolo, cerâmica utilitária, os pratos que nós usamos, decorativa. Vou-me focar, de facto, só num subsetor, que é o subsetor da cerâmica utilitária e decorativa. E pensei em contar uma história que não é nova, mas que é atual e que acho que continua a ser válida e viva, que é um bocadinho o exemplo do nosso setor, neste caso a cerâmica utilitária e decorativa, que teve o percurso que teve e os fatores que contribuíram para isso nos últimos anos e as circunstâncias em que o fez. Como já aqui foi referido, a cerâmica, há uns anos atrás, como outros setores, foram de facto tempos difíceis. Não quer dizer que não existam hoje em dia empresas em situação menos boa e difícil, mas isso não representa o setor. E sempre foi muito falada a cerâmica, precisamente por alguns desses maus exemplos, que não conseguiam ter um rumo e, portanto, vinham para as vozes, nomeadamente dos jornais, não é? E as empresas que foram fazendo o seu caminho, foram-no fazendo silenciosamente, até porque somos um setor muito exportador e, portanto, e isso também tira algum interesse no mercado nacional e, portanto, comunica-se pouco. E eu acho que temos que reconhecer isso, quem está no setor, comunicamos pouco. Mas tem-se feito um percurso muito interessante e era isso que eu queria aqui partilhar convosco. E partilhar convosco, acima de tudo, um momento e um ponto de viragem no setor.
naquilo que são os grandes números da economia e de outros grandes setores, que não têm grandes empresas, na verdadeira acessão da palavra, porque são um conjunto de relativas pequenas, médias empresas, mas que conseguiu fazer um caminho que hoje tornou-se líder número 1 a nível europeu. E isto acho que é importante ser partilhado, o exemplo e o trabalho que as empresas têm feito e a importância que tiveram os instrumentos de defesa comercial. Estes instrumentos de defesa comercial, existem vários, nomeadamente um que é o antidumping, foi àquilo que nós recorremos há uns anos atrás. É um tema que é sensível e politicamente discutível, porque nós vivemos de facto numa economia de mercado e num tempo de globalização e, portanto, os mercados querem-se livres, não é? E a verdade é que a própria Comissão Europeia tem essa política, a União Europeia, de um mercado livre. Mas tem uma nota que é um mercado livre, mas justo. E é nesse sentido que surgem os instrumentos de defesa comercial. São instrumentos legais, acordados com países terceiros, através da Organização Mundial do Comércio, da OMC, de onde fazem parte várias economias do mundo. Não é? E, portanto, que acordaram um conjunto de regras e regulamentos e que, se não os cumprirem, estarão sujeitos a determinadas penalizações, digamos assim. E, portanto, estes instrumentos de defesa comercial surgem não como uma medida de proteção, não como instrumentos de política proteccionista por si, porque essa não é a posição, de facto, da União Europeia, mas como instrumentos que é necessário ter para garantir que há uma concorrência leal e que a concorrência desleal é sinalizada quando isso deve de acontecer. E é sobre isso que eu vos quero falar e a forma como isto não se tornou uma sombra na qual nós estamos e à custa disto nada mais acontece e aquela discussão de que mas as proteções ou um antidumping, mesmo que seja numa perspectiva legal, depois não estimula a inovação. Não, isto foi precisamente um grande estímulo para a inovação. Foi a janela de oportunidade que foi criada e que o setor no seu todo conseguiu, digamos, abraçar esta oportunidade para começar a fazer inovação e diferente e melhor. E isso hoje, de facto, é reconhecido a nível global e eu vou dar aqui alguns exemplos, não muitos, porque o tempo é curto e, portanto, agora para materializar isto em alguns números e dar um bocadinho mais de corpo às palavras, vou iniciar com uma apresentação que nos vai ajudar a perceber melhor o que eu disse. Tradição e futuro, portanto, sem dúvida, a cerâmica é um setor que todos nós sabemos com tradição. Aliás, a cerâmica é dos setores mais antigos ao nível industrial, não é? Porque a cerâmica não é das indústrias novas deste século ou do século passado, não é? Portanto, não vou falar muito sobre isso, sabemos disso, temos exemplos vivos na nossa economia, em Portugal, na nossa região, particularmente a Bordal Pinheiro, claramente positiva, das mais fortes, porque não recorremos, de facto, a muita importação. No caso da cerâmica utilitária e decorativa, estamos a falar, como eu disse, de um setor pequeno, 500 milhões de euros, mas ainda assim é um setor que é 1/3 daquilo que é a totalidade do setor da cerâmica, portanto, dos mais fortes hoje em dia, não era no passado, hoje é. 390 milhões de exportação, e uma intensidade de exportação já mais forte, 75%, sendo que muitas empresas têm taxas de exportação acima dos 90%. Nós, neste caso a MAT Cerâmica, não só nós, mas como vários concorrentes nossos, estamos acima dos 95% em termos de exportação. A região de Leiria e Oeste, este subsetor vale 145 milhões, a cerâmica no seu todo vale 350 milhões, salvo erro, na nossa região. No mundo, e por isso agora começamos a perceber que isto é realmente pequeno, no mundo estamos a falar de 12,5 mil milhões de euros, já é um número com algum respeito. A União Europeia tem este número, 2,9 mil milhões.
E agora é interessante vermos Portugal, aqui estamos a falar de exportações, o tal número que já tinha apresentado, pequenino. O que é interessante é vermos isto. A China tem 8 mil milhões, domina completamente o setor. Isto não é caso único, não é só na cerâmica, noutros setores também é, mas há aqui uma nuance interessante, que é o perfil das exportações, que é, em termos de exportações e na cerâmica, existem duas grandes categorias, que nós chamamos a porcelana e a não porcelana. Dentro da porcelana, Portugal tem apenas 15%, cerca de 55 milhões. A China esmaga completamente na área da porcelana, 6 mil milhões. É a maior parte do que a China faz, 76% é porcelana. Mas quando passamos para a não porcelana, Portugal não só domina, porque tem 85%, na China não é tão relevante, mas estamos muito próximos. E, portanto, a China não consegue ter o dobro da nossa cota mundial neste segmento. E, portanto, Portugal não é um player qualquer. Sendo um número pequeno, a China também não tem um número grande. E é aqui que está a nossa força e é aqui que foi feito um caminho muito interessante e que podemos ambicionar, na minha opinião, a sermos não apenas número 1 em termos europeus, mas darmos o salto e virmos a ser número 1 em termos mundiais. Se olharmos para os últimos 20 anos, temos um gráfico interessante, que é isto. Deixem-me... aqui não. Portanto, é fácil perceber a curva. Não é por acaso que este gráfico está a ser apresentado. Portanto, a primeira linha é claramente descendente e depois há uma linha sistematicamente crescente. Eu digo sistematicamente porque, embora 2020 haja ali uma quebra, todos sabemos qual foi o motivo, não é? E, portanto, não inverteu a linha de tendência e depois parece que 23 decrescemos. A verdade é que 2022 foi aquele ano muito inflacionado pelo pós-pandemia e os produtos da casa que o confinamento levou a consumos acima do normal. 24 já subimos, o setor já cresceu, e 25 continua a crescer e vai fechar mais um ano em crescimento. E, portanto, a linha de tendência mantém-se. Portanto, e é interessante perceber que isto acontece em 2012. Para trás, antes de 2004, isto já estava a acontecer, a queda sucessiva do setor. 2012 foi o ano em que nós recorremos e apresentámos uma queixa formal na Comissão Europeia, a dizer que acreditávamos que havia práticas de dumping da China. Passámos do tal momento de nos queixarmos a dizer, não, por favor, nós acreditamos que há práticas de dumping e isto é concorrência desleal. E assim foi. O que acontece depois disso, porque foi verificado e foi-nos dado razão, foi a introdução dos direitos antidumping. Em valor, isto não é em quantidade, em valor, Portugal estava na altura em terceiro lugar, a nível europeu. Em valor, Portugal está hoje em primeiro lugar. O antidumping foi para todos, não foi só para Portugal. A questão prática é que, quando nós olhamos para isto, e agora aqui os dois gráficos conjuntos, nós vimos que houve, efetivamente, países que já tinham uma boa posição, como a Alemanha, mas não conseguiram passar disso. Não é? Houve outros que cresceram, mas cresceram pouco. Portugal deu um salto enorme. Um salto enorme. Foi o único país que conseguiu aumentar 80% o preço médio. Isto é crescer em valor. Não é crescer à custa das taxas antidumping. Porque os outros também tinham taxas antidumping. E não houve nenhum que crescesse 80%, nem 70%, nem 60%. Se nós olharmos para aquilo que é o índice da vantagem comparativa revelada, que permite avaliar o grau de especialização de um setor face àquilo que é o grau de especialização da economia, da sua economia, neste caso de um país, que é perceber o país exporta, no seu todo, X, perante as exportações do mundo, e se tem um determinado ranking, está numa determinada posição. E aquele setor, perante as exportações do setor no mundo, o que é que representa? Isso permite a tal vantagem comparativa revelada e isso dá a intensidade e o grau de especialização do setor. Hoje, Portugal é número 1 a nível europeu e as nossas exportações estão em 14º lugar. Isto não é que seja mau para Portugal, Portugal tem também feito, felizmente, um bom caminho, mas isto mostra a diferença deste subsetor.
Ao nível do mundo, no segmento da louça utilitária não porcelana, estamos em segundo lugar. E aí o nosso grau de especialização é ainda melhor. Não é? A liderança portuguesa e os fatores a destacar. Há, de facto, um marco de viragem. E o que é que este marco de viragem deu? Até 2012, e com aqueles números que havia de sucessivos encerramentos de empresas, de redução de rentabilidade, de prejuízo, de perda de cota de mercado, as empresas não acreditavam. O investimento, de uma forma geral, não é? Portanto, o investimento era sucessivamente diminuído e, portanto, não havia confiança. E aquilo que estes instrumentos permitiram trazer foi confiança ao setor. Confiança que valia a pena investir, que se poderia, de facto, acreditar, porque pelo menos havia uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade permitiu-nos, de facto, fazer inovação de várias formas. Nós, na qualidade, o tempo aqui não permite isso, e quem conhece o setor sabe isso, nós, na qualidade, demos um salto enorme. No passado, Portugal era claramente um fornecedor de volume, de quantidade, de cadeias de preço baixo, nomeadamente supermercados, cadeias sem marca, sem nome. Era esse o nosso posicionamento. As grandes cadeias, nós não chegávamos lá. Era muito difícil, era muito nicho. Hoje, Portugal está nas melhores cadeias do mundo. Nós temos empresas aqui da região com louça de mesa no Harrods, em Londres. Está nas melhores cadeias do mundo nos Estados Unidos. E isso foi o salto de qualidade. Foi acreditar na confiança do produto, no valor do produto. E isso não é, de facto, estar à sombra, digamos, de um instrumento. O design de produto. O passado também mostra, e mais uma vez digo, quem está no setor sabe, nós produzíamos por subcontratação. O cliente chegava e dizia, o desenho é este, não é? Portanto, quero que me façam isto, e discutíamos apenas o preço, não acrescentávamos valor. Obviamente que hoje em dia também existem projetos que o cliente quer o seu produto específico. Mas hoje em dia, a maior parte daquilo que fazemos e daquilo que vendemos é design nosso, é design português. E nós aí demos um salto muito grande, especialmente na categoria do grés, foi o produto que mais emergiu nestes últimos anos, e é tudo design nosso. E, curiosamente, com um destaque importante aqui para a região. A maior parte dos designers que nós temos no nosso setor são formados pelo Politécnico de Leiria, na escola, na ESAD, nas Caldas. E isso tem dado um contributo muito importante para o setor. Nós, por exemplo, na Mate Cerâmica, já ganhámos alguns prémios internacionais de design nos Estados Unidos, por exemplo, no Museu de Arquitetura de Chicago, o German Museum Design na Alemanha, que é dos prémios mais importantes. Já ganhamos 3 ou 4 prémios, todos eles foram com designers formados na Escola das Caldas do Politécnico de Leiria. Só aqui. Tecnologia. É interessante também ver o salto que nós demos na tecnologia. Isto criou um cluster, no fundo, na cerâmica, que hoje em dia os principais equipamentos que nós temos no setor acabam por ser portugueses. Demos um salto muito grande em termos tecnológicos, em termos de equipamentos de cozedura, os fornos, em termos de equipamentos de vidração, a robótica, e as principais empresas, que é uma curiosidade interessante, são da nossa região de Leiria, que estão hoje a exportar e a crescer, já não só à custa do setor em Portugal, mas a exportar para a Turquia, para a Índia, para vários destinos à volta do mundo, empresas da nossa região. A área da sustentabilidade. A cerâmica incorporou isto e absorveu isto, de facto, de uma forma muito forte. E hoje aquilo que são as práticas responsáveis de não haver desperdícios, de haver reciclagem dos desperdícios, de haver eficiências ao nível da energia. Nós hoje temos coisas que são únicas, mesmo a nível mundial. Nós, por exemplo, falo mais uma vez aqui do nosso caso, na Mate Cerâmica nós hoje conseguimos oferecer um prato ao mercado em que já não utiliza, temos coleções que não utilizam recursos naturais virgens. A pasta é apenas só com desperdícios de produções e o vidrado, que é uma coisa muito exclusiva a nível mundial, também é só de desperdícios de produções. A eletricidade que utilizamos é apenas toda ela verde. Temos autoprodução, portanto, todas estas práticas foram incorporadas pelo setor de forma única ao nível da sustentabilidade.
E depois temos o efeito de marca. Cada vez temos mais marcas e as marcas que estavam com menos vida, como já aqui falei, o caso da Bordal Pinheiro é um bom exemplo do rejuvenescimento daquilo que foi a faiança que estava, digamos, perdida, mas há outras marcas no setor e no país que nós conhecemos e esse é um eixo, de facto, de crescimento do setor para o futuro. Mais uma vez vou ter aqui, perdoem-me aqui se calhar a falta de modéstia, eu vou pedir para clicarem só neste link. A revista Forbes, que é uma revista que dispensa apresentações e credibilidade, este ano fizeram um estudo à volta do tableware, do dinnerware. Isto é de 25 de julho de 2025 e, portanto, tiveram a observar no mercado dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo nesta área, diferentes sets de louça, não é? De todo o mundo, do Brasil, do México, de Portugal, da Alemanha, da China, de todo o mundo. E passaram meses a testar os produtos naquilo que são as suas várias dimensões. A questão da qualidade, que é muito importante, a resistência à máquina de lavar, ao micro-ondas, o riscar do garfo, todos aqueles são os parâmetros importantes desta indústria e destes produtos. O peso, a durabilidade, enfim, o design, etc. E para nossa surpresa, e isto é muito importante também, acho eu, para as nossas equipas e para a região, o set que ganhou o melhor dinnerware 2025 foi um set nosso, da Mate Cerâmica, desenhado por nós, criado por nós, mais uma vez com um dos designers que temos que veio da escola do Politécnico e que ganhou o melhor set a nível mundial. E isto, de facto, sai do nosso setor e da nossa região. Continuando agora para a frente, no outro slide. Eu aqui na tecnologia não falei em algumas coisas. Nós, curiosamente, na tecnologia também temos feito, não só somos fornecedores de tecnologia hoje em dia, como aquilo que são as principais tecnologias ou a tecnologia mais importante no nosso setor neste século, que foi uma transformação, foi a impressão digital, aplicarmos àquilo que é o nosso setor, também foi uma tecnologia que foi criada na nossa região, primeira máquina no mundo, fomos nós os promotores do projeto, a Mate Cerâmica, e que hoje é uma realidade no setor a nível global e que os nossos concorrentes hoje já têm. E pronto, isto falando um bocadinho do setor e agora falando aqui só, sistematizando um bocadinho as ideias que tinha falado sobre os instrumentos de defesa comercial, portanto fazendo a ligação com os slides anteriores. Aquilo foi, de facto, o resultado daquilo que nós acreditamos que foi a alavanca dos instrumentos de defesa comercial. Como eu disse, que é preciso comércio livre, mas é preciso também comércio justo. Tudo isto tem uma base legal. Abreviando aqui, aquilo que é o antidumping, exatamente, a indústria da União Europeia pode recorrer a estes instrumentos de defesa comercial através de procedimento formal, começa com a apresentação de uma denúncia ou queixa formal à Comissão Europeia ou às autoridades competentes, neste caso a Direção-Geral das Atividades Económicas. Portanto, existe a denúncia e agora aqui estes pontos são importantes. Não basta haver uma denúncia, nem basta haver práticas de dumping. É preciso haver evidências de que as práticas de dumping estão a causar prejuízo na União Europeia ou no país queixoso. Mas é preciso demonstrar não apenas que há prejuízo, mas que há um nexo de causalidade. Tem que haver uma relação de causa e efeito. E essa relação de causa e efeito é vista em várias dimensões. No prejuízo, na perda de vendas, na perda de cota de mercado. Mas há aqui um ponto muito importante, que é este ponto que é o interesse da União Europeia. Não basta haver a prova de que há prejuízo ou de que existe um nexo de causalidade. Tem que se demonstrar que estas taxas, estes direitos antidumping, são importantes para a economia no seu todo, nomeadamente para todas as partes interessadas, para os consumidores, que potencialmente podem pagar um produto mais caro, e para toda a cadeia da economia, porque todas as partes são ouvidas num processo destes. Portanto, isto é um processo que começa com uma investigação bastante exaustiva, que vai investigar empresas, neste caso a queixa foi feita contra a China, na China, não é?
vai investigar empresas na União Europeia e num país terceiro para ver se, de facto, os dados que são recolhidos fazem sentido. E todas estas empresas envolvidas e os países envolvidos podem e apresentam normalmente contestação e reclamam, enfim, fazem a sua defesa. E só passado essas etapas é que de facto se avança para a imposição de medidas, que primeiro são normalmente provisórias e depois passam a definitivos. O definitivo é no máximo 5 anos, nunca é mais de 5 anos. Depois podem ser eventualmente renovadas. Só para termos uma ideia, a União Europeia tem neste momento mais de 100 medidas ativas em termos de instrumentos de defesa comercial. Na sua maioria antidumping, os principais setores, o aço, o ferro, produtos químicos e a cerâmica, e não tem apenas na China. A China domina, mas tem também noutros países, na Indonésia, na Índia, Coreia do Sul, Rússia e Tailândia. Isto só para dar aqui, não quero ser muito exaustivo, e não sei se já passei o tempo, se calhar já, só para dar aqui uma nota, um enquadramento de como é que isto aconteceu e o que é que existe à volta disto. E agora só uma última referência. De facto, isto acontece porque há um conjunto de pessoas, acima de tudo, que fazem acontecer estas coisas, identidades, que não queria aqui deixar de destacar algumas, correndo o risco nestas coisas de poder estar a faltar alguma, mas pelo menos as que tiveram mais próximas seguramente estão aqui. E, portanto, esta liderança que hoje temos tem, enfim, primeiro as empresas e as suas equipas que permitiram isto e que trabalharam para isto e que continuam a trabalhar para isto. A APICER, a Associação Portuguesa de Cerâmica, que, enfim, teve logo, o processo foi liderado por nós, por Portugal, logo desde o início neste processo. O Centro Tecnológico, que é, digamos, uma entidade também de referência e de apoio na área da tecnologia. A Universidade de Aveiro, de onde vem a parte técnica, os técnicos de cerâmica, na sua maioria, foi do departamento da Universidade de Aveiro. Curiosamente, e é importante, o NERLEI. O NERLEI é a entidade que, a nível nacional, tem apoiado ao longo dos últimos anos a promoção do setor da fileira casa. Não apenas as empresas da região, mas todas as empresas a nível nacional. Isso tem sido muito importante para o setor. E a Vista Alegre, que é de facto a empresa que todos nós conhecemos e líder de referência, que é líder neste momento do consórcio. Nós temos uma agenda PRR, essa agenda PRR são cerca de 100 milhões para o setor, onde estamos a fazer coisas extraordinárias ao nível daquilo que são as novas tecnologias e já temos algumas coisas, nomeadamente na área da cozedura, por causa da neutralidade carbónica, da descarbonização, que são únicas a nível mundial. Já está o primeiro protótipo do mundo, um forno híbrido, no Centro Tecnológico da Cerâmica e, portanto, o consórcio está a ser liderado pela Vista Alegre. Obrigado a todos e desculpem se passei o tempo. Obrigado, caro Marcelo. Eu penso que não fui eu que pus a expectativa alta, eu fui muito prudente na expectativa que foi criada. Eu gostava de aproveitar a sua presença e de assinalar, entregando-lhe uma lembrança que tem para nós um significado muito grande. E então gostava que essa lembrança fosse entregue pela Vice-Presidente Executiva da Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica, Albertina Sequeira, que está connosco, viesse aqui ao palco entregar essa lembrança. E vou-vos dizer, essa lembrança é o livro Capas com História, uma obra que foi lançada há dias no âmbito das celebrações dos 90 anos do Região de Leiria. Este é um livro que viaja pelos acontecimentos mais marcantes das 9 décadas que nos trouxeram até aqui, mas também pelos marcos mais importantes do jornal. É um gosto grande que o Marcelo possa levar no cima das mãos da senhora Vice-Presidente. Pegar aqui só para a fotografia. Muito obrigado. Todos os que estão aqui podem comprar o livro à saída, está bem? Antes que esgote, ele está com vendas muito grandes, mas ainda há alguns exemplares, está bem? Muito obrigado, muito obrigado. E vamos ficar à espera de que a continuação das boas notícias sejam
referência no região de Leiria ao longo dos próximos anos. Obrigado. Vamos a trabalhar Marcelo. para isso. Certo? Obrigado. 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 E vamos agora à segunda intervenção, que é dedicada a um grupo empresarial com um percurso de crescimento extraordinário. E não me venham dizer depois que eu estou a colocar as expectativas altas, porque eu acho que, mais uma vez, o que vai acontecer é que eu venho aqui no final e vocês vão reparar que as expectativas foram muito prudentes. Vamos falar do Grupo Luziaves, que nos vai ser apresentado pelos administradores Paulo Pinto, da Luziaves SGPS, e Francisco Gaspar, administrador da Luziaves. Meus caros amigos, o palco é vosso. Muito boa noite a todos e, antes de mais, um grande agradecimento à região de Leiria pela iniciativa e um grande agradecimento também é uma excelente iniciativa, nesses 90 anos de aniversário, valorizar a região. Nós temos sempre por hábito, nesses jantares de conferência, ao qual todos nós participamos todos os anos, de ver empresas de Lisboa passar cá ou citar aqui referências a empresas fora da região e estão de parabéns por essa iniciativa. E para nós é uma grande honra darmos um pouco esse pontapé de partida. Porque, de facto, quando se fala do Grupo Luziaves, para muita gente é apenas aviários ou, de facto, a produção de galinhas, mas o Grupo Luziaves é muito mais que isso e é aquilo que com o Francisco Gaspar vamos aqui tentar-vos mostrar esta noite. Vamos primeiro vos dar a conhecer um pouco tudo o que foi o percurso histórico desta empresa, explicar o porquê do sucesso desta organização, a importância da família dentro de um grupo familiar e depois o que é que hoje é o grupo e, sobretudo, qual o futuro do Grupo Luziaves e como é que nós o vemos. Por isso, Francisco, como é que isto tudo nasceu? Muito obrigado, Paulo. Então, o Grupo Luziaves nasce, antes de tudo, por uma necessidade de cumprir, uma necessidade grande de não falhar. Isto tudo começou aos 17 anos do nosso fundador, Avelino Gaspar, original aqui de perto das Meirinhas, que, acabado de terminar o seu curso comercial, andava à procura de um emprego. O emprego para ele, na altura, o seu emprego de sonho era ser um empregado de escritório. Para hoje pode não parecer um grande objetivo, mas para a altura, para alguém que vinha de uma família humilde, uma família que vivia da agricultura de subsistência, era um verdadeiro objetivo a alcançar. E então, bem procurou um emprego e o seu tio, na altura também trabalhava no setor, tinha acabado de abrir uma vaga para um empregado de escritório e contratou. O meu pai, todo contente, foi comprar uma motorizada que para se poder deslocar todos os dias até ao trabalho e comprou a crédito. Mal ele sabia que no primeiro dia de emprego com o tio lhe ia dizer que os primeiros 6 meses eram não remunerados. E assim foi, viu-se ali com um problema para resolver e claramente que não queria falhar aos pagamentos das prestações. E então o que é que ele fez? Teve a ideia de comprar ao tio 300 pintos. Comprou 300 pintos e lá convenceu a mãe a pôr lá no quintal de casa deles, junto assim com os papéis, com os plásticos, com uma lâmpada de infravermelhos para os manter bem quentinhos. E lá, durante as várias semanas, conseguiu criar esses pintos, que mais tarde, obviamente, tornaram-se frangos. Mas depois aí tinha um outro problema, não é? Tinha um problema de como é que os ia vender. Às vezes demorava uma semana para vender 15, 20, 30 frangos e se continuasse a esse ritmo, iam ser muitas, muitas semanas e os frangos iam continuar a crescer. E então lá conseguiu contratar um comerciante que lhe comprasse os frangos e os fosse vender ao mercado. E depois, no fim, o resultado foi positivo. Conseguiu fazer algum dinheiro e conseguiu pagar a primeira prestação da moto. E assim ficou entusiasmado e decidiu duplicar a produção de pintos. Depois, lá em casa, conseguiu convencer a mãe e o pai a construir, na parte de trás do quintal, um pequeno pavilhão com 2 andares para poder aumentar a sua produção. E assim, a pouco, conseguiu amealhar algum dinheiro. Depois, com esse dinheiro, ainda investiu um pouco em imobiliário e fez mais algum enquanto trabalhava ao mesmo tempo com o tio. Ou seja, esta parte inicial avícola acabou por ser um hobby, enquanto ele ajudava o tio a gerir todos os seus negócios, aos quais acabou por liderar. E mais tarde o tio convenceu a um desafio para comprar um matador, um centro de abate ali na Figueira da Foz, na Marinha das Ondas, ao qual ele
perante esse desafio, era muito risco, mas lá aceitou o desafio e compraram inicialmente em parceria e mais tarde o meu pai acabou por comprar a 100% ao tio e avançou assim a história do Grupo Luz e Aves. E então, aqui, a década de 80, em 86 foi quando tudo começou, quando o meu pai deu o nome Luz e Aves ao matador que comprou, e desde aí que foi uma série de investimentos de automatização dessa mesma fábrica, que depois na década de 80 continuou em 93 com uma modernização mais avançada e finalmente em 94 tornou a empresa numa sociedade anónima. Em 98, lançamentos de produtos disruptivos. Em 99 começámos verdadeiramente aqui a nossa verticalização. Foi com a Luz e Frota, que é ainda hoje a empresa que gera e fornece todos os transportes para as nossas empresas e também para externos. Passando para a década de 2000, que um passo muito, muito importante também na nossa verticalização, a nossa Racentro. Temos aqui connosco a nossa administradora também da Racentro, que é a nossa fábrica de rações, por onde, através de, alimentamos todos os nossos animais. Os nossos animais e os dos nossos produtores que produzem para nós, e também vendemos para muitos outros produtores de vários animais distintos das aves. Em 2002, adquirimos e começámos aqui a nossa viagem de aquisição de centros de distribuição e também conseguimos várias certificações. Em 2003, a aquisição da Campo Aves, a empresa mais reconhecida em Portugal com a criação do frango do campo. Em 2005, constituímos a Inogen, a nossa empresa de distribuição farmacêutica que nos ajuda diariamente na produção dos nossos animais. E, finalmente, em 2006, criámos o que hoje chamamos o Grupo Luz e Aves, a holding que abarca todas estas empresas e áreas de negócio. Continuando, em 2006, um ano marcante, adquirimos a Avisabor, na altura tinha um outro nome, mas é o nosso centro de abate ali em Estarreja, perto de Aveiro. Também adquirimos a Hiperfrango, mais um centro de distribuição em Lisboa. Adquirimos a Triperu, um centro de abate de perus. Em 2007, juntámos os nossos centros de distribuição espalhados pelo país e criámos a Meigal Alimentação. A Meigal Alimentação, que é a nossa empresa de distribuição, que distribui todos os nossos produtos, não só os que produzimos, mas também outras marcas que revendemos. Mas tudo sobre as nossas marcas as nossas marcas, todos os produtos que nós vendemos, tanto a Margril, Campo Gril e Quinta dos Olivais. Em 2008, mudámos para a nossa sede em Leiria, que muitos de vocês já devem ter passado, uma sede lindíssima, que agora estamos em expansão e que contamos no próximo ano a inaugurar. E mudámos para lá todos os nossos serviços administrativos de todas as empresas. Temos isso tudo muito bem centralizado. E construímos a nossa Quinta da Cruz, a nossa maior quinta de galinhas, que fornece todos os ovos para os nossos centros de incubação, aos quais em 2009 inauguramos o nosso centro de incubação, que semanalmente produz mais de 2 milhões de pintos. Nesse mesmo ano inaugurámos a nossa UTS, com a qual nós podemos dizer que reaproveitamos quase 99% de um frango, em que, por exemplo, vão para lá as penas, para os quais conseguimos fazer muitos outros produtos. Neste ano também inaugurámos a nossa primeira loja Mais Sabor, que temos uma aqui na nossa sede, e temos mais 5 espalhadas pelo país, lojas de conveniência com todos os nossos produtos em exposição e em algumas delas churrasqueiras também. Agora, passando já para a década de 2010, continuamos com a nossa ambição de crescer na parte de distribuição. Construímos os nossos centros de distribuição em Estremoz e Albufeira, seguido de vários protocolos com as escolas no que toca à inovação e tecnologia. Em 2012 recebemos o Prémio da Agricultura e também construímos mais algumas quintas, nomeadamente a Quinta do Banco, aqui em Leiria. Em 2013, certificação da IFS, uma certificação muito importante para a nossa área. Em 2015, construímos na nossa Racentro o secador de milho, o que nos permite para conseguirmos comprar milho regionalmente e secá-lo, milho verde, para depois secarmos e incorporarmos nas nossas rações. Em 2016, aumentámos os nossos centros de distribuição em Ponte Lima, em Mangualde. Recebemos também o certificado Halal para nos permitir expandir para outros tipos de mercados. Em 2017 foi um ponto importante também para nós. Foi o ano em que integramos o SAP em todo o grupo, algo que nos permitiu ter informação muito mais fidedigna em todas as unidades de negócio, que nos permite claramente tomar melhores decisões.
Em 2017 entramos também no mercado francês, com o nosso centro de distribuição em Paris, da Meigal, Alimentation, neste caso. Em 2019, o grupo ultrapassa as 50 instalações fotovoltaicas. Temos uma empresa chamada Made Better, que se foca em instalar todos os nossos painéis solares em todas as nossas fábricas, em todas as nossas quintas, pavilhões, os terrenos que temos livres, capazes, fazemos sempre questão de utilizar para diminuir a nossa pegada ecológica. E agora, passando para a última década, uma década que temos também feito muito. Em 21 lançámos o nosso frango biológico, o primeiro frango biológico em Portugal, através da Campo Aves. Em 2022, mais um parque fotovoltaico, neste caso o maior que nós temos, na Quinta da Cruz, de 15 megawatts, capaz de alimentar milhares e milhares de famílias em eletricidade. A Racentro, neste ano, liderou o ranking das maiores empresas do Distrito de Leiria, que é sempre uma honra. Em 23, a Luz e Terra, a nossa empresa responsável pela produção dos cereais, neste caso especialmente de milho, iniciou a produção de milho biológico, também para dar vazão ao crescimento do frango biológico. E em 2024 inauguramos o nosso segundo centro de incubação, para dar vazão ao nosso crescimento e ambição futura, e lançámos a nossa famosa bifranga, que certamente muitos de vós já devem ter provado, que é deliciosa, pelo menos na minha humilde opinião. Em 2025, este ano, marcámos um passo muito importante no que toca à nossa internacionalização, que foi a entrada do capital do Grupo Oblanca, um grupo de referência espanhol, do qual está localizado em León, essencialmente, mas também com vários centros de distribuição espalhados pelo país, nomeadamente em Madrid, em que com isto não só pomos um pé em Espanha, mas pomos um pé firme e com muita ambição de continuar a marcar lá a nossa presença. E agora, contou-nos hoje ali o nosso administrador Carlos Caldeira, que começámos a iniciar a elaboração dos nossos produtos na Fab Lab, a fábrica que nós comprámos o ano passado na Nazaré, ao Luís Silvério, ao qual agora estamos a fazer todos os nossos elaborados de aves. E nada disto é capaz de ser feito sem uma boa estratégia, e para isso passo aqui a palavra ao Paulo. De facto, é um grupo que cresce muito, e quando olhamos de fora não nos apercebemos que atrás disto está uma estratégia que tem um fundamento muito, muito interessante e que é baseada em 5 pilares. E o primeiro pilar é um crescimento por aquisição. Um crescimento por aquisição baseado naquilo que é um princípio de gestão chamado o buy and build, ou seja, comprar e construir. Não se compra presentemente nenhuma empresa sem que quem gera essa empresa permaneça na empresa. Não quer permanecer, não temos interesse na empresa. Porque aqui é muito, muito importante. Nós precisamos de fazer crescer a empresa com a sabedoria das pessoas que estão nessa empresa. Essa empresa muitas vezes trabalhará primeiro ou muito fortemente para o nosso grupo, mas depois vai poder crescer. Porque, na realidade, o grande sucesso do Grupo Luz e Aves passa por apostar numa verticalização total. A verticalização total deste grupo leva a que, e já vão ver no seguimento, no decorrer da apresentação, todo o ciclo da produção até à comercialização ao consumidor final é gerido, controlado pelo grupo. Todas as empresas que permitem valorizar esse ciclo fazem parte do grupo e nós tentamos-las integrar no grupo. Ou seja, é uma verticalização, as compras do Grupo Luz e Aves, há compras que são da família Gaspar, mas as compras do Grupo Luz e Aves são compras, todas elas baseadas numa filosofia de verticalização em prol de uma estratégia bem definida. O terceiro pilar, e pude falar disso no Next que decorreu há algumas semanas em Leiria, tem a ver com o saber fazer, tem a ver com a tecnologia. De facto, as fábricas, a tecnologia que nós utilizamos é tecnologia de topo. O grupo, a mesa redonda no qual eu participei falava de inteligência artificial e eu citei que não se pode fazer inteligência artificial no chão de fábrica sem um nível de automação e de robotização extremamente elevado. E quem visita as nossas fábricas vê tecnologia de topo, do melhor que há. Máquinas de centenas e centenas de milhares de euros para, de facto, uma eficiência notável. É impossível ser competitivos sem uma qualidade tecnológica muito forte. Foi aqui referido pelo Francisco,
O SAP foi instalado em 2017 e, de facto, permite uma consistência tecnológica relevante. O quarto pilar do sucesso é as pessoas. Venho do mundo multinacionais, como muitos de vocês sabem, e a minha primeira grande surpresa quando cheguei ao Grupo Ziavos é a qualidade das pessoas que eu tinha à minha frente. Na top line, os administradores, os meus colegas aqui presentes, as pessoas que fazem parte das equipas deles, os colaboradores, pessoas focadas, com um nível de competência extremamente elevado, pessoas da região que diariamente lutam e fazem tudo para a nossa ambição. E, de facto, com uma mentalidade muito diferente do mundo das multinacionais, onde não há guerrilha, há sim o foco do crescimento do grupo. E isto tudo, evidentemente, à volta de um homem. Uma liderança notável. O comendador Avelino Gaspar é, de facto, um líder extraordinário, com uma capacidade de trabalho incrível e que envolve todos à sua volta. Nós não podemos esquecer, pelo exemplo do Francisco, que, de facto, foi uma pessoa que teve a visão e que teve sempre a ambição de apostar num caminho que foi certo. Nós, ao longo dos anos, e vemos isso no nosso cotidiano, a sua liderança é uma liderança forte, segura, que leva a que todas as equipas à sua volta, as nossas equipas, os nossos colaboradores, acreditem neste projeto e se sintam motivados. Por isso, uma liderança forte, uma estratégia forte, é a grande explicação desse crescimento contínuo do nosso grupo. Mas para isso é preciso compreender o seguinte: o Avelino Gaspar é um homem de família e a família tem um papel muito importante no sucesso do grupo. Francisco, o que é que nos pode dizer sobre isso? Sim, de facto, sem a família nada era possível. Acaba por ser a fundação para que tudo consiga acontecer. Como vos contei, antes de sequer começar a atividade, o meu pai teve o apoio da família, foi com os irmãos e com o genro que construiu o pavilhão na parte de trás de casa. Foi antes de comprar a fábrica, junto com o tio, que foi falar com a minha avó materna e perguntar: Júlia, o que é que você acha que eu devo fazer? Acha que devo comprar isto? E ela: Avelino, avança, não tenhas medo, é sempre melhor comprar do que vender. E assim tem sido. Temos vindo sempre a comprar, sempre a crescer, com uma estratégia de muita ambição, mas aqui o papel da família sempre foi muito preponderante. E nós temos 6 valores muito, muito fortes, dos quais nos regimos diariamente. Uma, claramente, é a coragem do nosso fundador, do meu pai, Avelino Gaspar, que tem uma coragem que é inabalável, a verdade, mas não está só, tem a união de toda a família, que todo o apoiam, em todos os almoços, jantares, reuniões, estamos sempre a discutir os temas da empresa, os problemas, soluções, mas é todos juntos que conseguimos trazer sempre as melhores soluções à mesa e tomar o melhor rumo. E com isto vem a visão. Tem que haver uma visão muito clara, e penso que nós todos a temos, de qual é o caminho para o futuro do Grupo Luziavos, e a família é a base de tudo isto, que consegue orientar a estratégia do grupo. E obviamente a confiança é um papel que já dizia o meu pai, a palavra é a coisa mais importante que nós temos, a coisa mais valiosa, e sem isso não é só a confiança de nós fazermos as coisas, mas é a confiança que as pessoas têm em nós. As pessoas têm que confiar em nós para também podermos fazer as coisas mais rápido e melhor. E obviamente, como o Paulo falava, muito trabalho e muita dedicação em toda a família, é uma coisa transversal. Sempre vi o meu pai, desde pequeno, trabalhar qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, qualquer dia do ano, mesmo Natal ou Ano Novo, sempre com um objetivo muito, muito claro, e que nunca deixou que nada o travasse. E daí esta ambição, a ambição de fazer mais, mas fazer mais apenas se conseguirmos fazer melhor. Se for para fazer mais, mas sem qualidade, aí não temos interesse. Tem que ser para fazer mais, mas sempre melhor. E então, passo aqui ao Paulo para... em números, mas há aqui um aspecto muito importante nos grupos familiares, que é a preocupação da segunda geração. E, de facto, o que está a suceder no Grupo Luziavos é que a segunda geração está a pôr o seu cunho, seja na tecnologia, seja nas aquisições, aquilo que estudaram, aquilo que trabalharam fora do grupo, é sentido hoje em dia no nosso cotidiano. Ou seja, já não é só um líder. Para muitos aqui presentes, é um líder, na realidade, dentro da nossa organização,
já não é um líder, são vários líderes e a segunda geração está a preparar calmamente aquilo que vai ser o futuro e aquilo que é a aceleração que nós estamos aqui a apresentar. Porque o grupo, em 2024, foi isto. Em 2024, acabou o ano com 807 milhões de faturação, 5 mil colaboradores, 39 nacionalidades, mais de 800 produtos diferentes vendidos, 200 mil toneladas de frango, que é impressionante, mais de 40 empresas, estou-me a referir somente ao Grupo Luz e Aves. E quando nós falamos do Grupo Luz e Aves, estamos a falar do quê? Estamos a falar de 6 centros de abate, 12 entrepostos, 86 quintas de produção, quase 500 granjas, 2 fábricas de produção de ração, 2 centros de incubação e mais algumas coisas. Porque, de facto, o grupo já não é só Portugal. O grupo está presente em diversos países do mundo, mais de 20 países, em 4 continentes. O Grupo Luz e Aves é o maior acionista privado da Scandi Standard, a maior empresa nórdica nessa área, com uma faturação de 1.200 milhões de euros e que está presente em 7 países. Ou seja, o grupo começou e formalizou a sua internacionalização através da compra maioritária do Grupo Oblanca, mas a internacionalização já estava presente e o ano de 25 é o ano de grande arranque para a sua emancipação internacional. De facto, o Grupo Luz e Aves tem uma estrutura organizacional peculiar. É o menos que se pode dizer. E porquê? Porque toda a estratégia, durante muitos anos, foi baseada em alimentar, não alimentar, e presentemente nós temos 5 dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão de produção. Produção responsável, seja ela agrícola, seja ela avícola. A segunda dimensão é a indústria. Temos a indústria transformadora nos abates, mas temos a indústria também de medicamentos, temos de subprodutos. Aliás, nos subprodutos é muito importante perceber que 99,5% dos artigos são transformados. Não há resíduos. Todos os resíduos são reaproveitados para sementes, etc. E, de facto, a sustentabilidade é um elemento muito importante. Outro aspecto é a distribuição. Através da Migali, temos aqui connosco o seu principal líder. Temos também os serviços. A Luz e Frota foi citado, mas também temos na nossa organização a MedBetter, que tem a gestão da energia. Temos a Luz e Split, que faz a gestão dos serviços partilhados, já lá vamos chegar. E neste momento temos uma 5ª dimensão, que é a dimensão internacional. Essas 5 dimensões, de facto, são hoje o propósito do Grupo Luz e Aves. Com uma gestão de governança peculiar, porque ela assenta no seguinte: naquilo que nós chamamos uma administração cruzada e numa holding com centros de serviços partilhados. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os meus colegas aqui presentes, na realidade, são muitas vezes administradores de várias empresas. As empresas do grupo são diversas. Temos, evidentemente, a mais conhecida, que é a Luz e Aves, mas há mais. Temos a Megal, temos a MedBetter, temos a Luz e Retail, a Vipronto, a Zupan, a Inogen, a Racentro, a Tripru, a Oblanca. E essas empresas são sempre geridas por um grupo de administradores que, na realidade, também são administradores de outras empresas. E esse cruzamento permite uma teia de conhecimento e de complementariedade muito, muito forte. A holding está na retaguarda para, na realidade, servir todas essas empresas a nível do serviço partilhado. Nos une. Para assinalar a vossa presença, nós vamos também entregar-vos o livro 90 anos de Região de Leiria, o livro Capas com História. Vamos agora às homenagens. As homenagens que nós fazemos aqui esta noite têm por base os dados das 100 maiores e melhores empresas a Machado e Brites assegura emprego a mais
de 400 trabalhadores. Para entregar o troféu, eu peço a presença do Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, Acácio de Sousa. Falo da empresa de construções JJR Filhos, que vai ser homenageada com o troféu de melhor empresa do setor da construção, pelo seu percurso, pelo seu desempenho consistente, pela sua longevidade e pela sua responsabilidade social. Nasceu em 1973. Tem cerca de 400 colaboradores distribuídos por 6 áreas de negócio e em 2024 faturou mais de 66 milhões de euros. É, portanto, uma empresa que está de boa saúde. E eu peço ao Presidente da Unidade Local de Saúde que se junte a mim para entregar este troféu. Boa noite a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Jornal Região de Leiria por esta pequena distinção, que para nós é uma grande honra estar aqui hoje. Eu hoje vou ser portador deste prémio para aqueles que todos os dias nos acompanham e que considero que são os maiores ativos de uma empresa, que são os nossos colaboradores. Portanto, é para eles que eu acho que isto, sem eles, as empresas não chegarão a lado nenhum. Muito obrigado a todos. Então vamos agora para a indústria transformadora. E vamos distinguir a melhor empresa de 2024. E essa empresa é a Cirplast, uma empresa de Porto de Mós, com sede em Porto de Mós, a Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico. A Cirplast está sediada em Porto de Mós, como acabei de dizer, tem mais de 80 trabalhadores. Se há empresa que sabe o que é a economia circular é esta, não é? E alcançou um volume de negócios de 23 milhões de euros no ano passado. Para entregar o troféu, eu peço a presença do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, José Frade. E para receber o troféu, o vosso aplauso para Ricardo Pereira, administrador da Cirplast. Boa noite a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, à Região de Leiria, ao Jornal Região de Leiria, por este reconhecimento. Os que têm indústrias, os que se dedicam a esta atividade difícil e muito penosa, muitos de nós, de certeza absoluta, não estamos no nosso perfeito juízo quando queremos ser empresários e quando lideramos empresas. É uma atividade que pode ser bastante solitária, que só nós sabemos quando temos que tomar decisões, e às vezes decisões difíceis, aquilo que sofremos e as noites que deixamos de dormir, e é muito bom obter este reconhecimento e estar perante vós e saber que no final fizemos alguma coisa de bem. Claro que em conjunto com os nossos trabalhadores, com os nossos funcionários, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Por vezes é muito difícil neste país gerir empresas e levar empresas para a frente, temos que batalhar muito. As leis, apesar de serem iguais, não são aplicadas de igual forma em todo o nosso território. Estão muitas vezes à descrição de quem interpreta essas mesmas leis, e estou aqui a olhar aqui para a linha da frente, sabe bem do que é que eu estou a falar. E no nosso setor, no setor da gestão de resíduos, ainda muito mais complicado é. E é um orgulho e é um prazer muito grande, mesmo com todas estas contrariedades que sofremos no nosso dia-a-dia, a começar pela legislação
que muitas vezes é muito penosa para toda a nossa atividade, é um prazer conseguir estar no top destas empresas e ser reconhecido. Muito obrigado e boa noite. Nós vamos agora levantar voo com o troféu Inovação. Levantamos voo para, como é fácil de antever, para podermos aterrar na Takeover, uma empresa que anda nas bocas e nos céus do mundo com os seus drones. E estes drones não são apenas para alimentar guerras, são também para alimentar a paz, para alimentar o salvamento aqui na nossa costa ou noutros locais do mundo. Recentemente foi considerada como empresa unicórnio, com uma valorização de mercado superior a $1.000 milhões. E isto sem estar cotada em bolsa. Alguns números: faturou 93 milhões em 2024, imagine-se o que foi em 2025, vamos saber em breve. Cresceu as exportações em quase 50 milhões, abriu instalações em Leiria e em Aveiro e tem sede nas Caldas da Rainha, não é? Tem sede nas Caldas, mas depois tem também outras sedes por esse mundo fora, não é? Todos sabemos já isso. Para entregar o troféu, eu peço a presença de Fátima Lourenço, vereadora da Câmara Municipal da Nazaré. Boa noite. Antes de mais, agradecer ao Diário, à Região de Leiria por esta distinção e agradecer este prémio. Falar um bocadinho de inovação e, como sou diretor de inovação, dizer que a inovação na Takeover não é um departamento, é o ADN da empresa. A empresa, a inovação, não é só na tecnologia, é nos serviços, na gestão, na maneira como a empresa trabalha, tudo trabalha para a inovação, para, eu diria, falharmos, aprendermos a falharmos rapidamente e da próxima vez falharmos mais inteligentemente e com mais rapidez e com mais resultados. Obrigado e obrigado. Todo o seu percurso enquanto cidadão, empresário e gestor, a Região de Leiria atribui o Prémio Carreira a António Poças. E pedimos ao representante da Associação Portuguesa de Imprensa, API, Associação Portuguesa de Imprensa, Henrique Pires Teixeira, que venha fazer a entrega deste prémio. O Francisco disse há pouco que quando vinha aqui apresentar o Marcelo e depois o Paulo e o Francisco, que punha as expectativas muito altas e eles depois punham as mais baixas. Eu sinto mais ou menos na mesma circunstância agora. Mas, de qualquer forma, gostava de vos deixar aqui, se calhar, 3 ideias que me ocorrem agora. A primeira, naturalmente, é de agradecimento à Região de Leiria por se lembrar de mim. A segunda é de reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento, neste caso, é um bocadinho mais do que agradecimento. É o reconhecimento pelas pessoas que me acompanharam neste percurso, a começar pela minha família, naturalmente. Se eu não falasse aqui das minhas irmãs, elas não me perdoariam. Mas também depois no meu percurso profissional e gostava de contar só uma história para fazer a ligação depois àquilo que eu queria dizer a seguir. Eu comecei a trabalhar na fábrica Lariense de Plásticos com o Sr. Pires, que era o dono da fábrica, que vá-se lá saber porquê resolveu confiar
num miúdo de 23 anos para informatizar a fábrica, estamos a falar em 1983, para os mais distraídos. Não havia internet, nem havia computadores, nem havia faxes, nem havia telemóveis. Portanto, era assim uma época um bocado tipo pré-histórica. E ele pediu-me uma coisa que eu tenho que confessar, foi a única coisa que ele me pediu e que passados 40 anos eu não consegui. Ele disse: você vem para cá para acabar com os papéis aqui. Eu não consegui lá, não consegui na Incêntia, não consegui por nenhum lado onde andei, portanto, desse ponto de vista, estou muito frustrado. Mas ele, de facto, confiava nas palermices que eu me lembrava. Uma delas foi de pôr computadores na fábrica, terminais, na altura não eram, estavam nos princípios dos computadores pessoais, eram terminais de computadores maiores. E eu lembrei-me de ir pôr computadores na fábrica para recolher dados e começar a gerir a produção ali de outra maneira e a gerir os estoques que já agora ele tinha quando queria saber os estoques de uma matéria-prima, ia perguntar ao fiel de armazém: ouça lá, quantas toneladas temos de polietileno? Não sei o quê. Depois vinha-me perguntar: quantas toneladas é que temos? Isso está certo. Portanto, era a confiança inicial nos sistemas informáticos era assim. Mas eu estou a contar isto para dizer, por aqui um aspecto que é muito importante. É preciso lembrar, naquela altura, uma boa parte daqueles operários tinham a 4ª classe, com uma literacia muito baixa e, portanto, computadores zero. E nós conseguimos pôr os computadores na fábrica e eles conseguiram preencher o que era preciso preencher nos computadores. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque são estas pessoas, são estes trabalhadores daquele tempo e de hoje que fazem de Leiria a região que é. A região que nós todos gostamos, a região dinâmica, capaz de inovar, capaz de fazer coisas novas, e esse reconhecimento que faça àquelas pessoas que ainda hoje às vezes encontro e às vezes não reconheço, e vêm-me dizer: lembra-se de mim, trabalhei não sei onde, e naqueles tempos dos computadores, eu, claro, fico contente quando os encontro e quando eles dizem isto. Mas são estas pessoas, como eu estava a dizer, que fazem a nossa região, e eu acho que isso é muito importante. Depois a vida foi andando para a Incêntia, para a Leiricic primeiro, para a Incêntia, e esse reconhecimento continua em todas essas pessoas que acompanharam nesse percurso. Depois, nessa vida associativa que o Francisco falou, na Nerlei, na Acilis, na Startup Leiria, na Leiria Business School, quando dei aulas no Politécnico. Depois, quando tive contacto e aqui também um reconhecimento às pessoas das câmaras, pelo menos aqui da nossa região, que tantas vezes nós não criticamos, somos demasiado exigentes e que fazem um trabalho em condições muito difíceis e que eu aprendi a respeitar e a trabalhar com eles, das diversas câmaras da CIM. Portanto, foram todas essas pessoas que, de facto, acompanharam neste percurso e que me levam à última ideia, que é, pode parecer estranha esta última ideia, mas que é uma ideia de ambição. Uma pessoa que acabou de receber uma distinção, estar a falar de ambição, mas não é da minha ambição, é da ambição que nós temos que ter, em primeiro lugar, para as nossas empresas. Nós precisamos, foi aqui dito, de escala. Hoje ouvi numa conferência onde tive com mais uma série de pessoas que estão aqui, que sem escala não temos produtividade e sem produtividade não temos competitividade, e o país precisa de muito mais competitividade daquela que tem. E por isso é importante falar de ambição. É falar de ambição para as nossas empresas, é falar de ambição para a nossa região, é esta Leiria, que sim, é verdade. Não posso estar... Tive na minha vida 5 anos sem ver o castelo todos os dias
e causou-me muito urticária aqueles 5 anos em que estive em Lisboa e, portanto, tive que regressar rapidamente. É esta região que nós temos que ter mais ambição e que tem que ser mais ambiciosa. E tem que ser uma ambição coletiva, que é uma coisa que não acontece às vezes aqui muito. Nós, como região, temos que ser capazes de nos unir e exigir mais para a Leiria e exigir mais para as nossas empresas e para a qualidade de vida que nós queremos para as nossas pessoas. E é essa ambição também que eu tenho para mim, não nesse sentido, mas a ambição de ver essa Leiria mais desenvolvida e de poder, no limite, ser mais feliz nesta região que gosto tanto e com vocês todos como amigos. Muito obrigado. Estamos a chegar ao fim de mais uma noite em que a região de Leiria cumpriu o que prometeu quando nasceu em 10 de outubro de 1935. Acompanhar as atividades económicas, servir a região, as instituições e os seus leitores. Ontem, como hoje, a imprensa é um farol que ilumina a vida em democracia e a coesão social. Obrigado a todos e bom regresso.